Meus irmãos, Isaías capítulo 43, versículo 18 e versículo 19, diz assim: Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vede, eu faço uma coisa nova que está saindo à luz, não a percebeis? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 diz assim: E todos nós, com o rosto descoberto, refletindo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Pode tomar seu assento, aqueles que se levantaram, em nome de Jesus. Quando meu pai, o pastor Josué, ele falou que eu estaria ministrando no culto da virada, eu fiquei buscando raciocinar qual seria a palavra para esta noite. Estudei um texto, fiz todo o sermão e meu coração não estava muito contente com essa mensagem que eu fiz para o culto desta noite. Então, orando ao Senhor, me veio esses dois textos, e me veio principalmente o texto de Isaías capítulo 43, porque ele fala sobre por caminhos no deserto. A gente vai falar isso com um pouco mais de detalhe, e rios no ermo. Me veio um pouco do que foi 2025, pelo menos para mim como ser humano, no sentido, ou em todas as áreas, seja no aspecto pessoal, no aspecto espiritual, no aspecto da igreja, em nossa igreja, vendo realidades um pouco diferentes daquilo que nós gostaríamos de estar vivendo. Então, o texto me remeteu, talvez, àquilo que nós vivemos ou vivenciamos um pouco neste ano de 2025. Obviamente, talvez você em sua vida pessoal também tenha vivido momentos ruins, momentos difíceis, momentos complicados, momentos em que você pensou em desistir, momentos em que você quis parar, mas você de alguma maneira foi forçado a continuar, porque todos os dias você levantava com vida, então sua única ação era viver a vida que se iniciou ao longo de um dia. Então o texto de Isaías capítulo 43, versículo 18 e 19, me trouxe uma sensação boa, porque Deus está dando uma ordem para Israel, dando um pré-requisito de não lembrar das coisas passadas, e não obstante, não um momento melhor do que esse, do que talvez é importante não lembrarmos ou não nos apegarmos às coisas que nós vivemos em 2025. Obviamente não estou dizendo para você esquecer, para você apagar da história, para você excluir da sua vida, mas o que eu quero dizer é que 2025 nós devemos não nos apegarmos ao passado, aquilo que está sendo deixado para trás, para que possamos viver um momento novo e algo especial na presença de Deus no ano que vem, no ano de 2026. Ou seja, esse texto, vamos ver ao longo do sermão, Deus não está excluindo o fato de termos desertos, nem está prometendo que você não vai ter deserto no próximo ano, mas Ele está dizendo que Ele abrirá caminhos no deserto, e o ermo, onde é sequidão, onde não há vida, onde não há nenhum tipo de movimento, Deus está dizendo que Ele abrirá rios lá no ermo. Ou seja, esse texto é algo muito bom para meditarmos essa noite. E talvez você nesta noite, assim como eu hoje de tarde, quando eu amanheci, eu fiquei me perguntando: será que 2026 vai ser 2025.2? Será que vai ser uma continuação de 2025? Porque assim, cá entre nós, não foi um ano tão legal. Foi um ano suportável, foi um ano com momentos bons e especiais, mas que quando a gente coloca os pontos nos is, a gente diz assim, a gente mais tentou nadar para ficar vivo do que foi uma fluidez, né, nas ondas do mar de 2025.
E aí meu pedido foi: Deus, tem misericórdia de mim, da minha casa, da gente, e que não seja um ano que seja uma continuação do que nós vivemos, mas de fato que possamos viver um ano novo. A gente fica muito na nomenclatura feliz ano novo, feliz novo ano, mas temos a sensação de que novo nada tem. E é isso que eu quero trabalhar com você, porque se nós não mudarmos a nossa vida, se nós não mudarmos o que nós contemplamos com os nossos olhos, se nós não mudarmos aquilo que nós vivenciamos em nossa intimidade com Deus, eu sinto te dizer, 2026 vai ser mais ou menos parecido com 2025, se nós não mudarmos a nossa vida diante de Deus. Não basta mudar o calendário, não basta resetar o relógio, não basta termos a sensação de ser algo místico quando o relógio bate à meia-noite e fogos se acendem, se o nosso coração não se torna algo diferente diante de Deus. Podemos vivenciar talvez uma nova sensação no trabalho, talvez podemos tentar vivenciar algo novo no casamento, mas se nós não formos transformados diante de Deus, o nosso casamento será a mesma coisa, a nossa paternidade e maternidade será a mesma coisa, o nosso fruto ou a falta do fruto no trabalho será a mesma coisa. Eu até falei com meu pai esses dias, a sensação que eu tenho, pai, é que nós estamos vivendo na corrida dos ratos religiosa. Nós acordamos, nós trabalhamos, alguns na terça vêm para o culto, volta para casa, trabalha, domingo vem para o culto e volta, e fica nesse ciclo, que não vive algo novo, que não vive o evangelho, mas vive a religiosidade de maneira cíclica, e se contenta com isso. E eu não sei você, mas eu, assim como Josué no capítulo 24, ele diz assim: eu não sei vocês, é o que Josué está dizendo no capítulo 24 do livro dele, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que eu estou dizendo nesta noite, parafraseando Josué, é que eu, Gabriela, Arthur e Eduardo, nós serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas o que eu quero dizer nesta noite é que nós precisamos viver algo novo diante de Deus. Não podemos viver a mesma coisa diante de Deus. Veja, Isaías ele está falando aqui para um povo exilado, cujas memórias eram relacionados à dor, e eles estavam viciados em olhar para o passado na Babilônia, ou estavam viciados em olhar o tempo passado enquanto eles estavam exilados na Babilônia. Eles não estavam vivenciando o presente pelo eterno sofrimento. Então Deus diz assim: não vos lembreis das coisas passadas. É uma ordem divina. Lembrar biblicamente significa não apenas um processo intelectual, mas significa habitação emocional. Eu estou habitando em um tempo que não volta mais. Quando Deus está dizendo a Israel: não vos lembreis das coisas passadas, estão dizendo assim: ei, saiam do passado que não existe mais e vivam o presente. Deus está dizendo essa noite que para construir o seu futuro ano que vem é necessário abrir mão dos tijolos quebrados que foram deixados nesse ano. Eu não posso construir uma casa, eu não posso construir um relacionamento, eu não posso construir algo bom se aquilo que está sendo usado como base é ruína e é deixado no passado. Deus ele dá uma ordem: não vos lembreis. E Paulo, anos depois, ele diz assim: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Assim é a ordem de Deus para mim e para você. Se esquecer dos que está ficando para trás, como eu disse, não é apagar, não é excluir, mas é não se apegar àquilo que está deixando para trás. É não se apegar aos momentos bons, porque eles já estão no passado.
é também não se apegar aos momentos ruins, porque eles já estão no passado, e é vivenciar o presente. No texto de Paulo, vamos entender por quê. Se não podemos olhar para trás, se não podemos lembrar do passado, para onde é que eu olho? E aí Paulo diz, no texto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados. Ou seja, se eu não olho para o passado, eu devo olhar para a presença de Deus. Eu devo olhar e contemplar o Senhor para que eu seja transformado. A transformação de um ano, a transformação da minha vida não começa de fora para dentro, não é buscando um novo emprego, talvez não seja buscando um novo casamento, talvez não seja buscando uma nova sociedade, talvez a nossa mudança e transformação seja, na verdade, contemplando a presença de Deus, para que o nosso íntimo seja transformado e o nosso cenário seja transformado por isso. As pessoas querem vivenciar algo novo lá fora, as pessoas querem viver algo novo, uma transformação fora da sua vida, mas ninguém quer pagar o preço de ser transformado intimamente diante de Deus. Só que a transformação que nós queremos para a nossa vida, é necessário uma vida íntima diante de Deus, para que então o cenário lá fora seja transformado pela nossa habitação. Então o meu chamamento para você esta noite é que para uma transformação de vida, para um novo ano na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, na sua relação com Deus, é necessário somente uma coisa: contemplar a glória do Senhor. Eu sei que existem pessoas que se contentam e se satisfazem em vir para a igreja neste culto, e só vai estar na presença de Deus novamente daqui a um ano, na próxima virada. Só que a transformação da sua vida não se dá por um evento, por um culto, por um movimento, por uma data. A transformação que você deseja em sua vida não se dá em você estar aqui somente uma vez por ano. A transformação que você quer na sua vida se dá quando você se coloca diante de Deus continuamente, todos os dias, todos os momentos, as partes difíceis, todos os momentos bons, contemplando a presença de Deus. Portanto, a abordagem deste sermão é: Deus prometeu transformar o seu cenário, mas Ele começa transformando o seu olhar. Neste sermão nós vamos entender como desocupar o coração do passado. Vamos entender como treinar o olhar para a glória, e entender como caminhar nos rios que Deus abrirá, onde antes era apenas seca. Veja, em Isaías 43, versículo 18, diz assim: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Então, como eu disse, biblicamente, considerar, lembrar, significa meditar, observar atentamente, dar vida a algo. Ou seja, quando você gasta a sua energia ruminando com os fracassos de 2025, você está gastando, você está considerando, você está trazendo a vida às coisas antigas, e por consequência, dando a ela o poder de ditar o seu futuro. Lucas capítulo 9, versículo 52, versículo 62, Jesus diz assim: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu falei com vocês ao longo do ano sobre as bem-aventuranças. Foram alguns domingos, e as bem-aventuranças se trata da espinha dorsal da vida cristã. Entendemos um pouco sobre o que é o Evangelho, por que viver o Evangelho, o que de fato é o Evangelho segundo a luz da Bíblia e não segundo a luz da religiosidade.
o que é o evangelho que Jesus espera que nós vivamos e não aquilo que nós vivemos. Portanto, entendemos a partir deste texto e através do evangelho, que se eu quero viver o evangelho, se eu quero fazer parte do reino de Deus, se eu quero fazer parte daquilo que Jesus espera da minha vida, como bom cristão, eu não devo estar preso ao passado, eu não devo estar preso àquilo que passou, eu não devo estar preso de maneira nostálgica ao trauma. Veja, se Israel, ao longo da caminhada no deserto, estivesse focando somente na vitória que o mar vermelho se abriu, eles não viveriam o maná. E olha que o mar vermelho se abrindo foi uma vitória, não foi uma derrota. Foi um grande milagre, foi um grande momento, foi um grande triunfo do Deus de Israel sobre o Egito. Mas coisas boas, quando estão vivendo no presente, aquilo que já se passou, até aquilo que foi bom se torna o inimigo do teu futuro. Se Israel focasse no mar vermelho, lá na frente, eles não viveriam a nuvem sobre eles quando o sol estava raiando sobre eles. Eles não viveriam a coluna de fogo durante a noite. Eles não viveriam o adentrar a terra prometida se apenas vivessem o passado do mar vermelho que se abriu. Isso quer dizer que 2025 não quer dizer que você não pode se apegar, na verdade, somente ao fracasso, mas também às suas vitórias. Porque se você se prende à sua vitória que já aconteceu, você não busca uma nova vitória no seu futuro. Até porque é muito melhor vivermos naquilo que é familiar. Porque viver nos caminhos que é familiar não depende de ter fé, até porque eu já conheço o caminho. Eu já conheço o meu sofrimento de 2025, eu já conheço as minhas vitórias de 2025, eu já conheço 2025, 2026 requer que eu viva com fé, pisar aonde não estou vendo, caminhar em caminhos que eu não estou vendo, confiar em direções que eu não estou vendo, abrir portas que eu não estou vendo. Eu preciso viver algo novo de Deus, então eu prefiro ficar em 2025 porque já me é familiar. Mas viver algo novo em um novo ano requer que você abra mão do passado para você viver o futuro. Veja, o trauma ele funciona como uma âncora, ele te puxa para baixo. Veja a mulher de Ló, que estava fugindo, e a ordem era: não olhe para trás. E a mulher fez o quê? Olhou e se transformou em uma estátua de sal. Talvez literalmente você não se torne uma estátua, mas talvez a tua vida fique paralisada. Já pensou que talvez o ano de 2025 foi paralisado porque você estava olhando para o ano de 2024? Para os traumas do passado, para as mágoas, para as feridas, para as desconfianças, para as amarguras do teu coração. Já pensou? Já pensou em nesta noite você em seu coração, sem depender de quem está ao teu lado e muito menos de mim, você diante de Deus assim: eu abro mão das amarguras, eu abro mão das minhas dores, eu abro mão daqueles que me magoaram, e eu libero perdão para mim, para os meus familiares, para aqueles que me ofenderam. Eu só quero viver algo novo diante de ti, e eu estou abrindo mão. Já pensou em fazer isso essa noite? E não somente bater ponto na igreja no ano novo? Já pensou na possibilidade do talvez Jesus volte amanhã e não sobre um ano inteiro para você estar no ano novo aqui no ano que vem? Já pensou nessa possibilidade? Porque assim, de maneira geral, a crença da igreja para aqueles que não estão na igreja, é que Jesus pode voltar a qualquer dia e a qualquer hora. Então, a sua igreja está apta e esperando a sua volta. Portanto, quem não faz, deixa eu te falar,
Jesus voltando, Ele leva a sua igreja, e quem não faz parte dela, fica. Essa é uma verdade que eu não posso deixar de falar, independente do culto. Sempre é oportunidade de se entregar a Jesus, porque não sabemos o dia do amanhã. E se Jesus não voltar, talvez venha lhe buscar de outra maneira. Eu não sei se eu estarei aqui, você não sabe se você estará aqui. Então, o que te prende em se entregar a Jesus como Senhor e Salvador? O que te prende a vivenciar os sacrifícios terrenos para viver a eternidade diante dEle? O fardo é pesado. Jesus disse: meu fardo é leve e o jugo é suave. Eu escutei um conselho essa semana de um pastor de outra igreja. Ele já tem uma idade um pouco mais avançada, e eu falei assim: pastor, conversa aqui comigo, eu preciso tirar algumas dúvidas com o senhor, de alguém que está fora do meu contexto. Como é que vive um pastoreio leve, um pastoreio tranquilo? Como é que se vive isso? Porque assim, da minha perspectiva, a sensação que eu tenho é que é sempre algo pesado. Ele falou assim: meu filho, Jesus disse o quê? Eu falei: depende, um monte de coisa. Jesus disse assim: o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Portanto, a sua vida inteira deve ser leve e suave. E se for pesada, abre mão. Se tornou pesado, abre mão. Porque seguir a Jesus não deveria ser um fardo. Seguir a Jesus não deveria ser um peso. A ordem então é abrir mão do passado, porque o passado pesa. O passado, ele coloca sobre você a responsabilidade de viver o passado no presente. E você vive a cada dia, vivendo um dia de cada vez, carregando mais peso do passado e do dia anterior, vivendo o dia de cada dia. Então, o fardo de Jesus é leve e suave. Então vamos entender que Hebreus 8:12 diz assim: pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Se Deus escolheu não se lembrar, porque eu e você ficamos trazendo à tona o tempo inteiro os nossos pecados, em vez de abrir mão deles? É um novo ano. Não é que Deus não se lembra, é que Ele escolhe não lembrar. E isso é totalmente diferente. Escolher não se lembrar é a decisão de deixar lá atrás o que passou e viver daqui para frente. E eu e você ficamos vivendo o ontem, hoje, o tempo inteiro. O Espírito Santo não está pedindo que você apague a sua história, mas que você tire o peso emocional que te impede de correr para uma presença e para a presença dEle. Deus não pode escrever um novo capítulo na sua vida se você fica relendo o capítulo anterior. Você nunca vai terminar esse livro. E olha que ler um livro chato é muito chato. E quanto mais você ficar relendo o capítulo que foi ruim na sua vida, a gente vai perceber, quando Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, a Bíblia estabelece uma lei espiritual imutável. Você se torna aquilo que você contempla. Você se torna aquilo que você olha e fixa os teus olhos. Como assim? Quanto mais você contemplar a glória do Senhor no teu dia a dia, quanto mais você se dedicar à glória da presença do Senhor no teu dia a dia,
mais parecido com Ele você se torna. Glorifique ao Senhor, aplauda. É por isso que a Bíblia diz que quando chegar naquele dia, o dia da sua volta, o dia do seu julgamento, muitos dirão: falei em teu nome, preguei em teu nome, fui para os cultos de ano novo, expulsei demônios, mas eu direi naquele dia: não vos conheço. Por quê? Porque falar o nome dele, ou em nome dele, não é a mesma coisa que contemplar a sua presença diante dele. Portanto, estar aqui esta noite não é a mesma coisa de que continuamente contemplar a sua presença com o rosto descoberto. Portanto, para um ano de transformação, eu falo para você, é necessário contemplar a presença do Senhor. Muitos saíram do Egito, mas ficavam contemplando os deuses do Egito. Portanto, não basta contemplar a igreja. Talvez, melhor dizendo, não basta eu ficar contemplando os anos dourados que eu passei no mundo. Naquele tempo, pastor, eu ganhava dinheiro. Eu vivia folgado. Ninguém falava mal de mim. Se falasse, eu resolvia do meu jeito. Mas agora na igreja, você fica parecendo o povo no deserto que saiu do chicote, saiu do alho e da cebola, está com maná, está com coluna de fogo, está com nuvem sobre a cabeça, mas fica lembrando do passado que viveu. Veja, é possível que estejamos contemplando os deuses do nosso passado. Então, precisamos estar exposto à metamorfose. Ou seja, quando Paulo diz transformado, a expressão grega metamorfose, que significa transformação profunda, uma alteração profunda na natureza da criatura, seja ela fisiológica ou anatômica, ou em toda a sua completude. Eu me transformo de maneira que eu não sou mais o mesmo do passado, de maneira que eu não me reconheço mais quando me olho, que as pessoas ao meu redor não me reconhecem mais, porque agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo também diz: já estou crucificado com Cristo. Ou seja, a transformação que Jesus espera de mim, de você, não é meramente uma transformação de vestuário, não é meramente uma transformação de palavras, não é meramente uma transformação de corte de cabelo, mas é uma transformação que nem você se reconhece, porque o que você olha no espelho e enxerga é a presença de Deus em sua vida. A fonte não é a vontade, a fonte é a glória do Senhor. O processo é a contemplação na presença de Deus, e eu fico batendo isso na tecla um ano inteiro. Não é lá fora, não é aqui dentro o pastor falando, mas é a presença de Deus
é o Espírito Santo fazendo habitação em seu coração. É aquilo que você planta diante de Deus, é aquilo que você planta com as suas lágrimas, é aquilo que você planta ajoelhado na presença. É quando você não suporta mais o mundo, mas se coloca diante de Deus, sendo transformado de glória em glória, continuamente diante do Senhor. Isso aqui, a casca, é consequência da contemplação do nosso espírito. Até conseguimos transformar a casca e estarmos maquiados, mas não diante de Deus. Não diante de Deus. Você pode enganar a mim, você pode enganar ao teu marido, você pode enganar a tua esposa, você pode enganar aos teus filhos, você pode enganar os teus colegas, mas você não engana o Espírito Santo quando Ele sonda o teu coração. É quando você sente aquela vontade de orar um pouco mais, mas você não quer, você abre mão dessa vontade. É quando você sente vontade de chorar na presença, mas você não quer parecer algo diante das pessoas que esperam algo de você. Ei, aquilo que devemos agradar é somente a presença de Deus. Vamos seguir. Para viver uma transformação, é necessário o rosto descoberto, como Paulo diz. Ou seja, é uma intimidade sem máscaras. Ou seja, significa honestidade total diante de Deus. É necessário sermos genuínos diante dEle. Ou seja, é entrarmos em um novo ano sem máscaras religiosas, para permitir que a luz da presença invada a nossa vida. Nós estamos vivendo e nos satisfazendo com essa esquinha aqui de ir para a igreja e está tudo bem. O pastor, quando está pregando aqui, até acha bonito. Olha como a igreja está cheia agora. Olha que legal. Olha que brilhante. Mas veja, isso não significa nada se o teu coração não for transformado diante de Deus. Lotar a igreja, nossa, pastor, lotou. Do que adianta se a palavra não for tocada em teu coração e você não ser transformado? Ou seja, o autor de Hebreus, capítulo 12, versículo 2, ele diz assim: olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé. Esse é o papel da nossa vida, para que tenhamos uma intimidade sem máscaras, descoberto, sem religiosidade nos impedindo, com honestidade total diante de Deus. Portanto, vivemos em um tempo na economia da atenção. Vivemos na era das redes sociais, dos algoritmos, das notificações, de todos os aplicativos chamando a nossa atenção o tempo inteiro. Rolamos o feed, gastamos o nosso tempo contemplando, abro aspas, a glória daqueles que merecem a nossa visualização e a nossa curtida. Ficamos gastando o nosso tempo contemplando a glória passageira dos famosos. Ficamos contemplando com os nossos olhos a glória daqueles que têm uma vida que nós queríamos vivê-la, e muitas vezes são uma vida vazia de alma e de espírito e cheia de carnalidade. O nosso foco, o nosso olhar deve estar em Deus e em sua presença. Ou seja, Deus não espera que você esteja perfeito às meia-noite, dia 1º de janeiro, mas Deus espera que você esteja exposto em sua presença. Estar exposto é estar com o coração descoberto e esperar que haja transformação de Deus em sua vida. E Paulo continua: somos transformados de glória em glória na mesma imagem. Ou seja, isso é
progressão no reino de Deus. Deus não pode pegar você imperfeito e colocar perfeição imediatamente, porque senão o nosso coração pecaminoso não aguentaria e viveríamos pessoas de maneira orgulhosa. Então Deus diz assim, de glória em glória, de maneira progressiva, um pouquinho de cada vez, como o escritor aos Provérbios diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, a luz da manhã, a luz que amanhece, que vai brilhando mais e mais, e logo o dia se torna perfeito. A vida do cristão, ela é progressiva, um dia de cada vez, vencendo um dia de cada vez. Eu consegui hoje, deitei e dormi, porque o Senhor me sustentou. Levantei e acordei, porque o Senhor me sustentou. E assim, um dia de cada vez, vivendo de glória em glória. O problema do ser humano é que ele é imediatista, ele espera um grande evento de transformação para que ele diga, fui transformado. Mas gente, desculpa se alguém se ofender, mas é uma referência bem atual. Não existe monjaro espiritual, não. E isso não é uma crítica, tá? Mas é para a gente entender uma referência do nosso tempo, para a gente entender que não existe algo rápido. A vida espiritual com Deus requer de você a necessidade de você se colocar diante dele um dia de cada vez e construir isso um dia de cada vez. Você não casou com a pessoa que está do teu lado, quer dizer, pode ter aqui alguém ter acontecido isso, mas você conheceu hoje e casou hoje. Você construiu um relacionamento de maneira progressiva, até vocês serem o que vocês são hoje. Existem casais aqui com 1, 2, 10, 20, 50 anos de casado, e foi uma construção progressiva que requer de você paciência. Aí você quer que Deus derrame sobre você toda a glória de uma vez só. Se o próprio Deus construiu e gerou a natureza, a sua criação, um dia de cada vez, você quer que nem você, ele faça tudo de uma vez só. Tá bom, vai dar certo. Veja, o nosso problema é esperar um grande evento, é atravessar um cometa em nosso céu, é aparecer um anjo aqui na nossa frente, é o anjo estar atrás de mim e dizer assim, eis que eu te digo, servo meu. Mas ninguém quer abrir a palavra de Deus e ler ela diariamente, ninguém quer se ajoelhar diante de Deus diariamente, ninguém quer jejuar semanalmente, diariamente, ninguém quer se debruçar na presença de Deus diariamente, ninguém quer se gastar diante de Deus diariamente, e quer um ano de transformação. Por quê? Se não estamos semeando para colher presença. Queremos como igreja viver um ano de milagres. Queremos ser como igreja um ano em que famílias serão alcançadas, não de outras igrejas do mundo. Para mim, famílias de outras igrejas estão indo para o céu como a gente. Eu quero que famílias sejam alcançadas que estão no mundo, famílias que serão transformadas, casamentos restaurados, filhos que serão alcançados pela palavra do Evangelho, pela pregação do Evangelho, através da sua vida como igreja. Então se coloque diante de Deus. Ah, pastor, a igreja esse ano foi meio assim, foi meio assado. Ei, em vez de estarmos apontando para o passado, vamos decidir, eu e você esta noite como igreja, trocarmos a nossa opinião e sejamos transformados na presença para vivermos um ano diferente. Não vamos olhar para o passado, não vamos olhar para a grama verde do vizinho, mas vamos regar a nossa grama, o nosso jardim, para que possamos colher daquilo que nós estamos semeando. Amém ou não amém? Louvado seja Deus. Veja,
Portanto, o objetivo final da transformação é a conformidade com Cristo, parecermos com Ele. O processo não é sobre o que você faz para Deus, mas é o que você permite que o Espírito faça em você, porque Paulo diz: como pelo Espírito do Senhor. Ou seja, não é a sua força, não é o seu intelecto, não é o seu currículo, não são os seus diplomas, não é a sua força, não é o seu levantar, não é o seu braço, mas é o Espírito Santo do Senhor fazendo em você. Como Romanos 8:29 diz, que fomos predestinados para sermos conformes à imagem do seu Filho. Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 9, e eu amo esse texto, versículo 24 a 27, vamos entender o processo de a graça no caminho, diariamente. Paulo diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, ou seja, os lá de fora, os do mundo, todos na verdade correm, mas só um leva um prêmio, só um leva a coroa de flores, só um leva o troféu. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, passageira. Nós, porém, nós, igreja, a incorruptível, a coroa eterna, a coroa que não se finda, a coroa que não acaba. Assim corro também eu. Ou seja, Paulo, ele não dá um tiro de 100 metros, aqui uma maratona. A vida cristã é uma maratona, e não é 5K, não é 10K, não é 21K, não é 42, não é 180 no Ironman. A vida cristã é uma corrida, é uma maratona que se finda quando a vida termina e não sabemos o dia. Paulo diz: assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes aleatórios no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Ou seja, Paulo está dizendo que ele não corre, ele não atravessa o novo ano desesperado, sem ter direção. Paulo está dizendo: não importa o dia, não importa o mês, não importa o ano, eu sei que corro para uma meta. Eu tenho um objetivo, eu tenho uma direção, eu tenho um alvo, eu tenho algo a correr, eu tenho um prêmio a ganhar. Eu não corro sem direção, eu tenho uma meta. E Paulo diz: eu não luto desferindo golpes no ar. Ou seja, Paulo entende quem é o seu inimigo, Paulo entende o que é o seu ponto fraco, ele entende o momento de avançar, ele entende o momento de atacar, ele entende o momento de golpear. Por quê? Porque ele não gasta energia de maneira aleatória. Paulo, ele diz que ele avança para as coisas que estão diante de mim. Ou seja, a vida cristã não é andando para trás, mas é avançando para as coisas que estão adiante. Paulo, ele não esmurra de maneira aleatória, ele está falando de precisão. Ele não está lutando contra moinhos de vento, ele não está gastando energia com discussões aleatórias, ele não está perdendo tempo com brigas familiares, ele não está perdendo tempo com discussõezinhas que diminuem, ele não está perdendo tempo com fofoca, ele não está perdendo tempo diminuindo o próximo, ele não está perdendo tempo entrando em brigas alheias, ele não está perdendo tempo fazendo nada disso. Paulo está dizendo que entende o que é o seu foco. Eu bato, eu esmurro naquilo que vale a pena eu gastar a minha energia. E aí Paulo diz e completa dizendo, e conclui dizendo: eu esmurro o meu corpo, eu o reduzo à escravidão. Ou seja, Paulo está dizendo que ele entende os seus pecados, ele entende a sua limitação, e ele entende a força da sua carne. Ou seja, eu combato a mim mesmo todos os dias. Não é porque eu sou Paulo que eu estou apto para não estar atento à minha carnalidade.
Não é porque eu sou apóstolo que eu não posso estar, que eu não devo estar atento às minhas limitações, aos meus pensamentos, aos meus sonhos. Ou seja, eu combato o meu corpo, eu combato a minha carne, reduzindo-a à servidão. Eu reduzo a escravidão. Ou seja, Paulo está dizendo que eu e você temos a capacidade de dizer assim: você não manda mais aqui. Paulo está dizendo que não é a carne que manda, que não é a própria vontade. O mundo diz: faça o que você quiser. Alguns religiosos dizem: faça o que você quiser. E Paulo diz assim: reduza a sua vida à escravidão, à servidão, para que você, tendo pregado a muitos, não seja desqualificado. O que quer dizer, pastor? Preste muita atenção. Eu frequento os cultos, eu prego, eu ganho almas, mas não estou atento à minha própria vontade. Paulo, ele tem medo de ser desqualificado. E para encerrar, Isaías diz assim: eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz. Porventura, olha que interessante, porventura, não a percebeis? Em outras palavras, eu estou fazendo algo novo, e vocês não estão prestando atenção. Vocês estão percebendo isso? Vocês me pedem milagres, vocês me pedem bênçãos, vocês me pedem cura, vocês me pedem coisas novas, mas não estão percebendo. É isso mesmo? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Veja, o propósito final da transformação que Deus opera em nós é manifestar a sua glória que contemplamos no meio das circunstâncias ao nosso redor. Em 2026, Deus não quer que você apenas se sinta melhor, Ele quer que o seu cenário testemunhe que Ele é o Deus do impossível em sua vida. Ele não quer que você viva algo novo somente em você, mas Ele quer que todos contemplem que Ele é o Deus em sua vida. Tudo isso começa contemplando a sua presença, para então ter o seu cenário sendo transformado. Deus se apresenta como o autor da inovação absoluta. Ele diz: eis que faço uma coisa nova. Novo implica algo fresco, sem precedentes. Deus não está interessado em reformar o seu ano de 2025. Deus está interessado em inaugurar um ano inédito em 2026. Obrigado. Obrigado. Veja, Apocalipse 21, versículo 5. Diz assim: e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. A transformação que Deus traz não é uma cópia do passado melhorada, mas é uma criação original daquele que chama à existência as coisas que não são e que não existem. Ele traz à tona, Ele gera, e Ele pergunta: não percebeis? Muitas vezes a coisa nova que Deus está colocando em sua vida é somente uma semente invisível sobre a terra que ainda irá germinar, mas você não percebe porque você não está olhando para o futuro e está focado no passado. Portanto, espere o broto nascer. O servo de Eliseu: ei, Eliseu, um exército está cercando a nossa vida, a gente vai morrer.
Eliseu diz assim: Senhor, abre-lhe os olhos para que veja. E o servo agora vê como Eliseu, anjos de fogo ao redor do exército que estavam rodando eles. Muitas vezes o que você precisa pedir a Deus não é algo novo, mas é que Deus abra os meus olhos para que eu veja o novo do Senhor em minha vida. O caminho do deserto, ou o deserto, é um lugar de desorientação. O deserto é um lugar que nos perdemos, porque tudo parece igual para todo lado, só tem terra seca, só tem areia. E aí Deus diz assim: tá bom, você está no deserto, então é no deserto que eu colocarei um novo caminho na sua vida, para que você tenha direção, para que você tenha uma rota. Ele não te tira apenas do deserto, mas Ele faz do deserto uma estrada real. O ermo é um lugar de escassez, e Deus promete que a fonte da sua provisão no novo ano não dependerá de um solo úmido, mas da soberania dEle. Dependerá do poder dEle. Talvez você esteja olhando a sua vida financeira, a sua vida familiar e emocional, e esteja dizendo: é um deserto seco, eu não posso mais passar por aqui. E Deus está dizendo: eu vou dar um caminho, e eu vou fazer brotar rio, eu vou te dar direção, e eu vou te dar suprimento. Deus não prometeu que você deixaria o deserto, ou que você deixaria o deserto de existir, mas prometeu que você não morreria nele. E Ele diz assim: o Espírito Santo está sussurrando no teu ouvido esta noite: não percebeis? Vocês não estão percebendo algo novo? Deus está dizendo esta noite, segundo a sua palavra: eis que faço coisas novas. Não estão percebendo? Ou seja, olhem bem, aquela pequena porta que se abriu, aquele novo desejo de orar, aquela paz que está surgindo de maneira inexplicável, são sinais brotando em sua vida. Ei, é quando você tempera, com sal, como a Bíblia diz, as suas palavras, e você começa a falar direito com a tua mulher. O milagre acontecendo. É quando você fala direito com o teu marido, é quando você fala direito com o teu filho. Abrir um parênteses, por exemplo, essa semana Arthur me tirou tão do sério, que foi difícil. Foi tão difícil que o Espírito Santo usou. Gabriela olhou assim e disse assim: para. E eu falei assim: para não, para você e ele, porque eu estava perdendo a minha estribeira. E o que Deus está falando para mim esta noite e com você é que trate os teus filhos bem. Já pensou se Deus te tratasse como você trata os teus filhos? Eu estava arrebentado. E não foi que eu bati em Arthur, não. É que se Deus falasse comigo do jeito que eu falei com o meu filho, eu estaria quebrado no meio. Ou seja, o ano da transformação talvez esteja começando na tua casa. É quando você trata melhor o teu marido. Eu não sei para onde o meu casamento vai. Talvez se você começar a tratar bem ele, como Deus te trata, te mantendo viva e te dando teto sobre a sua cabeça, suprimento e pão de cada dia. Se você honrar a Deus como você honra o seu marido, será que Deus se agradaria? Será que se você honrasse a tua esposa, que se dedica ao teu lado e à tua casa e aos teus filhos, será que Deus se agradaria? Se você honrasse a Deus como você honra os teus filhos,
Se você honrasse a Deus como você honra os teus funcionários, os teus parceiros de trabalho, os teus chefes, será que Deus se agradaria da mesma honra que você dá? Portanto, eu concluo dizendo: o ano de transformação exige então mãos vazias, deixar o ontem no ontem, renunciando o peso do passado. Um ano de transformação exige um rosto brilhante, fixando o olhar na glória de Cristo e entendendo que nos tornamos aquilo que contemplamos. A única dor que devemos sentir hoje é a dor do abandono do passado, é a dor de abandonar a mágoa, de abandonar as tristezas, de abandonar tudo aquilo que nos feriu no passado. Para termos um ano de transformação, é nos exigido pés disciplinados, ou seja, correr para o alvo, lutar com precisão e dominar a nossa própria vontade. E o ano de transformação exige de nós uma expectativa profética, ou seja, enxergar os rios e os caminhos que Deus já está abrindo do meio do nosso deserto. Se coloque de pé, por favor. E o ministério de louvor já pode estar aqui. O momento da decisão, nesse exato momento, é que a transformação que você tanto deseja para este novo ano não é e não será um evento mágico, uma utopia que acontece com a meia-noite batendo no relógio. Não é um evento onde uma nova realidade surge quando se bate meia-noite, não. Mas na verdade é uma jornada de glória em glória, de glória em glória, dia a dia, momento a momento, sendo construído e construindo na presença de Deus. O Deus que promete fazer coisas novas está dizendo: não estão percebendo? Curve sua cabeça, por favor. Senhor Deus Pai que estás nos céus, estamos em Tua presença, Pai, para Te louvar e Te agradecer, Senhor, por este culto, por esta mensagem, por este ano. Senhor, estamos aqui diante do Teu altar, Pai, com a Tua permissão, com a Tua graça e misericórdia, com o Teu amor nos sustentando diante de Ti, Te pedindo, Pai, misericórdia, Te pedindo, Senhor, que o Senhor fortaleça a nossa fé, para que possamos deixar ir a nossa mágoa, para que possamos deixar ir as nossas tristezas, para que possamos, Senhor, soltar aquilo que nos prende ao passado, liberar o perdão, o alto perdão e o perdão àqueles que precisam, que possamos pedir perdão àqueles que ofendemos, que possamos pedir perdão àquele que perseguimos, que possamos perdoar aqueles que nos perseguem, que possamos entender, Pai, e abrir mão daquilo que nos escraviza no nosso pecado, que possamos abrir mão daquilo que nos escraviza em nosso pecado de estimação, em nossos vícios, em nossa conduta, em nossa vivência diária que nos desconecta da Tua presença e nos deixa preso no passado. Que possamos abrir mão das telas mundanas, daquilo que nos prende, e fixarmos os nossos olhos em Tua presença, ó Jesus. Que possamos entender, Pai, que o deserto é o palco perfeito para o Teu milagre. Que possamos entender que o milagre começa no caminho, que começa no nosso olhar fixado em Tua presença, não anualmente, não mensalmente, mas continuamente, a todo instante, contemplando a Tua presença, trabalhando em Tua presença,
estando em família em tua presença, estando na rua em tua presença, estando na igreja em tua presença, em todo instante, consagrando a nossa vida e o nosso ano, a nossa casa, a nossa família, as nossas limitações, as nossas bênçãos e as nossas derrotas em tua presença. Que possamos, Pai, entender o teu propósito e assim possamos viver um novo ano, uma nova vida. Ou seja, 2026, Pai, nós profetizamos que será um ano de face refletindo a tua glória, um deserto conhecendo o teu caminho, um olhar que mudou, um coração que se rendeu, um caminho que se abriu. Assim diz o Senhor: eis que faço uma coisa nova. Assim te louvamos e te agradecemos em teu nome. Amém e amém.